Denise, teu microfone tá com algum chiu, hein? Gravando, prof. Beleza. Muito chill, Adnan. Tá com um barulhinho estranho. Não sei se é só aqui comigo, mas acho que... Eu acho que, na verdade, é o barulho do ambiente aqui. Ah, tá. Beleza. Tá, eu vou iniciando aqui. Beleza? Sim, beleza. Pode ir. Pessoal, boa noite, então. Boa noite a todos. Sou o professor Adnan, sou professor de História. Já sou professor ano passado, do Pré-ENEM Popular. Hoje tenho a ajuda do Thiago, que eu acho que ele deu uma saidinha, talvez daqui a pouquinho ele volta. E tem a prof. Denise, tá? A prof. Denise de Arte, daqui a pouco ela se apresenta, né? Bem melhor. Mas a nossa aula hoje vai ser meio que conjunta, a gente vai estar os dois participando aí dos conteúdos de História e de Arte, tá bom? Sejam bem-vindos, quem já era o nosso aluno do ano passado, que bom ver de novo. Prof. Deni quiser se apresentar, depois eu já começo com o conteúdo. Certo, então. Boa noite, alunos. Então, eu sou a prof. Denise, prof. de arte. Já também estive no pré-ENEM do ano passado. Espero que essa aula seja bem bacana. Eu e a professora Adnan vamos comentar junto, né? Os mesmos conteúdos. E espero que vocês gostem. Beleza. Eu vou iniciar aqui, Denise, qualquer coisa você me chama, tá? Sim, pode iniciar que depois eu vou complementando. Beleza. Só compartilhar aqui. Acho que foi, né? Foi. Beleza, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje, tá? Primeiro, a divisão das nossas aulas de História. A disciplina de História, ela faz parte, então, das Ciências Humanas, lá na prova do Enem. A gente vai dividir, então, em algumas aulas, nossos conteúdos, tá? Hoje, a gente vai iniciar com a introdução sobre a História, a pré-História, e a História Antiga, tá? Na nossa primeira aula de hoje. E aí, no decorrer das aulas, a gente vai dando sequência aos conteúdos, tá? Já adiantar para vocês que vai ser eu e o professor Thiago, que a gente vai dividir, então, essas aulas, tá? Provavelmente ele vai ficar com essas aulas aqui da Idade Contemporânea, Revolução Francesa e tudo mais. E eu volto aqui com a pré-história do Brasil e toda a história do nosso país, tá bom? Antes do conteúdo, pessoal, por que a gente divide as aulas de História? Porque lá no Enem, a gente tem uma certa porcentagem de conteúdos que vai ter mais ou menos questões, tá? Por exemplo, nas últimas provas do Enem, a gente teve 15% de questões sobre a Idade Contemporânea. 9, quase 10%, né, sobre o Brasil colônia e assim por diante. Então, alguns desses conteúdos, a tendência é que vai cair mais questões lá no dia do Enem, tá? Por isso que a gente divide as nossas aulas em algumas partes, tá bom? E hoje, então, a gente vai falar um pouco da nossa pré-história e da Idade Antiga, da Antiguidade, eu e a prof. Denise. Algumas dicas para vocês, tá? É bem importante, porque esse curso ele é preparatório para o Enem. Então, eu tenho algumas dicas para vocês, tá? Lembrando que sempre a gente vai trabalhar com processos históricos e não acontecimentos isolados. Eu sempre dou um exemplo, né? Ninguém acorda de mau humor e decide iniciar uma guerra, tá? Isso é um processo histórico, não é um acontecimento isolado. Acontecimento isolado é um jogo de futebol, é um aniversário, é uma coisa que não vai refletir, né, na história da sociedade. A gente fala, então, que são processos históricos. Algumas palavras e alguns conceitos, principalmente os desconhecidos, é muito importante que vocês estudem, tá? Algumas palavras, alguns conceitos. Alguns deles a gente vai ver durante as aulas, tá? E também a questão da história não é datas. História é tempo e espaço. História, a gente tem que saber o que aconteceu, aonde aconteceu, né, esse processo histórico, e qual foi o tempo, qual foi o período da história que tais processos históricos aconteceram. Então, história não é decorar datas, história é você se situar no tempo e no espaço de um determinado processo histórico. Beleza?
Algumas outras dicas, né? Antes da prova, toda a preparação que envolve o Enem, porque o Enem é uma maratona tanto física como mental, e vocês já estão fazendo essa preparação, estando aqui, né, no nosso pré-Enem popular. Todo estudo fora do nosso pré-ENEM, ele é bem-vindo, né? Desde que seja um estudo de qualidade. Então, se vocês se sentirem na obrigação, enfim, necessitando de outros estudos, fiquem à vontade, tá bom? Lembrando que a prova é muita leitura e interpretação, algumas questões são bem longas, bem cansativas, exigem muito da concentração de vocês, então é importante vocês estarem bem preparados, tanto física como mentalmente, lá no dia da prova do Enem, tá? Os níveis de dificuldade das questões, elas são variáveis, tem questões fáceis, médias e difíceis. Cuidem com os conteúdos preferidos de vocês, tá? Por quê? Eu vejo isso como professor de história. Eu também tenho os meus conteúdos preferidos na hora de trabalhar com determinada turma. Porém, se vocês estudarem só os conteúdos preferidos de vocês, por exemplo, eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial. Eu só vou estudar a Segunda Guerra Mundial lá para o Enem. Isso é um erro, tá? Estudem aqueles conteúdos que vocês acham chato, que vocês não têm interesse, ou que vocês acham muito difícil. Porque os conteúdos preferidos, vocês vão ter mais facilidade de lembrar algum conceito, alguma aula que vocês tiveram no ensino médio, lá na hora de fazer a prova, ou algum vídeo, algum conteúdo que vocês viram na internet. Então, cuidem para não focar somente nos estudos preferidos de vocês, tá? E, claro, o Enem ele é uma prova onde vai ter alternativas, e algumas delas vocês conseguem eliminar. Alguma palavra, algum conceito, que vocês já conseguem eliminar alguma alternativa, deixando, né, teoricamente, a questão mais fácil para vocês responderem, tá? E essa, claro, né, a dica mais importante de vocês, não adianta se preparar para o Enem se você não faz o Enem, né? Então, cuidado, principalmente com os horários, com os locais de prova. Claro que isso são preocupações que vocês vão ter mais adiante, mas a dica já fica agora, tá? Cuidem para não ser essa pessoa e ficar fora do Enem, tá? Por favor. Nada contra essa pessoa, mas cuidem com isso também. Para iniciar, pessoal, a nossa aula de história, é uma pergunta para vocês, né? Em que parte, em que período da história nós estamos vivendo? Isso é uma questão que às vezes a gente não leva em conta, tá? Os períodos da história ou em que parte da história que nós estamos vivendo. A história, ela é dividida, tá? Ela tem a sua divisão para a gente conseguir, né, de certa forma, também ter os nossos estudos, tá? Hoje, então, a gente vai ver essas duas primeiras divisões ou partes da história, a pré-história e a Idade Antiga, e no decorrer das aulas, então, os outros conteúdos, tá? Mas, respondendo a esta questão, estamos, então, na Idade Contemporânea, tá? É importante vocês saberem disso. Muita gente confunde com modernidade, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, mas estamos, sim, na Idade Contemporânea. Tudo bem até aqui? Denise, tem alguma informação ou eu posso iniciar a pré-história? Pode iniciar, Dinão. Beleza. Um mito, né, muito comum, a gente ouve, principalmente lá no sexto ano, eu que sou professor, né, da rede municipal, tenho mais contato com o ensino fundamental, mas que às vezes lá no ensino médio a gente ainda tem esse mito, né, esse senso comum de que o homem evoluiu do macaco, o homem veio do macaco. Isso é uma mentira, né? A gente sabe disso. O ser humano com outros primatas, tivemos então as nossas evoluções, cada um, né, a sua evolução, de um ancestral comum, tá? Alguns, então, seres vivos vão parar, né, digamos assim, essa evolução. É o caso do gorila, é o caso do chimpanzé, do macaco. E nós, então, como seres humanos, continuamos a nossa evolução até hoje, né? Hoje, por exemplo, existe só uma espécie de ser humano no planeta todo, que é o Homo sapiens. Já tiveram outras espécies de seres humanos no nosso planeta. Mas por questões de não se adaptarem e também a questão da evolução, essas outras espécies deixaram de existir. Então, é um mito que a gente às vezes acaba esquecendo, ou de tanto falar, né, se torna um senso comum de que o homem, então, teria evoluído do macaco. Então, isso é uma mentira, tá? E aí, pessoal, antes de iniciar o conteúdo, para quem me acompanha no Instagram, quem acompanha o Pré-ENEM Popular lá, hoje eu coloquei uma questão para vocês, tá?
para vocês irem testando como que está o andamento dos conceitos de vocês, do conhecimento de vocês também, beleza? Quem não acompanhou lá, vamos lá para a questão, tá? Essa questão, pessoal, ela é considerada fácil. É uma questão lá nos níveis de dificuldade do Enem, ela é considerada uma questão fácil. Então, eu vou fazer a leitura para vocês e a gente vai tentar responder, tá? Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo a sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado. Aqui já é um exemplo, pessoal, de como a prova do Enem ela mistura, né, algumas disciplinas. Por isso é ciências humanas e não só a prova de história. Alguns conceitos desses a gente estuda lá em geografia também, tá? Que é o caso do pendularismo, que é aquele movimento migratório que a pessoa sai pela manhã, vai trabalhar numa outra cidade e volta no final da tarde. Um exemplo prático, alguém que mora em Ipumirim, vem trabalhar em Concórdia, no final da tarde volta para Ipumirim. Isso é o pendularismo. Então não tem nada a ver com os nossos ancestrais lá da pré-história, tá? O êxodo rural é um movimento migratório mais atual, tá? Que é quando muitas pessoas até confundiram, né, lá na resposta no Instagram, tá? O êxodo rural é quando as pessoas saem, então, das áreas rurais e vão para as áreas urbanas. Para quem se lembrou, né, eu tenho conhecimento de que na pré-história ainda nós não tínhamos a urbanização, né? A gente ainda estava... o movimento dos seres humanos ainda era nômade, então já entreguei, né, a resposta da questão. Então não existia esse conceito de êxodo rural. Transhumância eu pesquisei antes e tem a ver com o movimento migratório de animais, tá? Então não tem a ver com seres humanos nesse caso. Ficou entre nomadismo e sedentarismo. Sedentarismo é uma pessoa que fica parada. Quem já ouviu falar, por exemplo, aquela pessoa é muito sedentária, ou a saúde daquela pessoa está muito mal, mas também ela é muito sedentária, ela não se movimenta. O nomadismo é o contrário, é você se movimentar. Então, a resposta dessa questão é o nomadismo, porque aqui na questão fala, né? Os seres humanos, então, quando esgotados os alimentos, eles eram obrigados a se transferir, ou transferir o acampamento para outro lugar. Já vamos entrar nesse assunto do nomadismo, tá? Os nômades são pessoas que estão sempre em movimento, sempre em busca de alimentos, sempre em busca de locais para fazer um acampamento ou para se abrigar durante alguns dias, tá? Não tinham conhecimento da agricultura e da pecuária. Então, a forma de você conseguir alimento ainda nessa época era você se movimentando. Esse período é o Paleolítico. A gente ouve muito falar lá no sexto ano, muitas vezes confunde, né? Os seres humanos são caçadores, coletores e nômades. Então, eles caçam os animais, eles coletam frutas, raízes, sementes, folhas, por isso estão sempre em movimento. Eles precisam estar em movimento para garantir a sobrevivência. Nesse período da história, então, que ainda é a pré-história, tá? A gente está falando da pré-história, o ser humano começa a utilizar ferramentas muito ainda rústicas, muito primitivas de pedra lascada. Por isso que o Paleolítico é a velha idade da pedra ou a idade da pedra lascada. Nesse momento da história, o ser humano ele ainda não conhece a escrita. Se a gente voltar aqui nos slides, quando acaba a pré-história é no surgimento da escrita. Então, tudo que ocorre antes do ser humano utilizar a escrita é na pré-história. Então, isso já é uma dica, tá? Algumas questões talvez vão retratar isso, e inclusive daqui a pouco a gente vai trabalhar uma, vou até deixar para a Denise trabalhar a questão, tá? Tudo que tem a história do ser humano que não tem escrita é pré-história, beleza? O ser humano utilizava a arte rupestre para se comunicar, para a comunicação. A maior parte dessas, da arte rupestre a gente vai encontrar em cavernas, porque são locais naturais que o ser humano utilizava para passar a noite, para passar o dia, para se abrigar, né? Tanto é que é nas cavernas que a gente vai encontrar muito dos fósseis humanos. E nesse período ocorre, então, o que eu acredito que seja, né, a maior invenção do ser humano na história, que é conseguir dominar o fogo. O ser humano consegue dominar o fogo e, a partir daí, toda a evolução do ser humano ela muda. A partir dali, o ser humano consegue assar, cozinhar os seus alimentos, consegue iluminar durante a escuridão, consegue se aquecer em dias de frio,
consegue espantar alguns animais aí perigosos, né, que estão chegando próximos a eles, e também consegue produzir, então, ferramentas novas, não só com pedra lascada. Denise, agora chegou a hora da questão. Vou deixar contigo, pode ser? Denise, acho que caiu, se ela saiu da reunião. Oi? A Denise saiu da reunião. Não sei se ela vai entrar pelo e-mail dela. Já Tá. entrei, já estou aqui de novo. Tá ali. Ai, meu Deus, muito rápido. Consegue ali, Denise? Assim, deixa eu apresentar a minha tela aqui, pode ser? Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tudo tranquilo. Pode parecer um pouco corrido, tá? Mas qualquer coisa vocês podem digitar ali, tá? A gente responde, beleza? Vocês estão vendo o slide aqui? Sim. Tudo bem, então, alunos. Então, assim, ó. Também fiz uma divisãozinha das aulas, tá? Que nós temos 2 aulas de arte. Então, nessa primeira aula, compartilhando com a professora Dinan, nós vamos ver arte na pré-história, a Idade Antiga. E, se der tempo, a gente vai para medieval também, tá? E depois, na segunda aula, então, seria o Renascimento, arte moderna e contemporânea. Vamos vendo como é que vai ficando, né, as nossas aulas e o nosso tempo. Vamos articular, então, esses períodos da história da arte com as músicas, com a dança, com as culturas pré-colombianas e com a arte brasileira. Então, aqui nós estamos no período paleolítico, que a professora Dinan falou, né? O primeiro período da pré-história, tá? Então, a pré-história, ela vai estar dividida em 3 períodos. O paleolítico, mesolítico, neolítico. E também a idade dos metais, 4º período. Mas dentro da arte, a gente consegue mais definir esses 3 períodos, tá? Paleolítico, mesolítico e neolítico. Então, o paleolítico, primeiro período, né? Período da pedra lascada, todas aquelas informações que o professor Adnan já colocou para vocês, tá? Os povos eram nômades, habitavam as cavernas, viviam da caça e da coleta dos alimentos que eles encontravam, né? Frutas, entre outros, tá? A arte desse período, nós vamos ter, então, as pinturas rupestres, tá? E também algumas esculturas, que são as estatuetas de Vênus. Esses registros nas paredes das cavernas, então eles registravam lá o cotidiano deles, mas a principal função da arte era a arte ritualística. O que é essa arte, então, ritualística? É a arte que tinha uma função aproximar esse ser humano pré-histórico com algo superior. Essa crença do objeto ritualístico, se nós vamos analisar hoje, nós temos muito ainda dessa prática, né? De imagens, de qualquer coisa que muitas vezes nós carregamos com nós, porque aquele objeto tem para nós uma função de nos guiar a algo melhor. Era a mesma função que tinha essas pinturas na pré-história. A partir do momento que o homem pré-histórico ele pintava lá na parede da caverna a cena de uma caça, ele automaticamente se remetia ao fato de possivelmente aquela cena o ajudar a que ele conseguisse, nos dias seguintes, continuar a caçar e tendo ali a sua caça e o seu alimento. Então, a pintura rupestre, ela é o primeiro indício do poder da imagem sobre o ser humano. Como uma imagem, ela vai ter um poder sobre o ser humano. A estatueta de Vênus era já mais ligada, então, era um objeto ritualístico também, mas mais ligado à fertilidade, tá? Então, nós temos geralmente aquelas mulheres com os seios bem abastados, com os quadris bem largos, tá? Por quê? Porque era necessário o quê? Caçar, colher não, coletar, né? E se reproduzir. Então, era essa crença muito forte na questão do ritual, tanto da caça, quanto também na função da fertilidade, né? Da mulher. Então, era um objeto de adoração, né? Tanto a estatueta como as pinturas rupestres. E a arte, nesse período, ela era naturalista.
o homem pré-histórico, ele não geometrizava, ele não fazia algo assim que fosse da criatividade somente dele. Não. Naturalista é quando você está registrando ali na parede exatamente como as coisas são, tá? Ele não vai estetizar nada. Então, nós vamos ter lá a figura, embora em palitinhos, né? Mas que a gente vê o corpo de um homem caçando um determinado animal, que a gente olha, a gente vê qual animal que é. Não tem nada que seja, não tem uma florzinha a mais, né? Uma corzinha diferente. Então, a arte nesse período ela é totalmente naturalista. O conceito criativo que a gente tem hoje de arte só vai vir depois, tá? Que vai ser, então, depois no Neolítico. Eu não sei se o Odinã quer fazer algum comentário, posso continuar daqui. Pode continuar, Denise. Então, primeiro período paleolítico, com essas definições que eu comentei com vocês, tá? Arte ritualística e naturalista. E aí, então, nós temos os exemplos das pinturas rupestres e das estatuetas de Vênus, tá? As mulheres bem assim, né, como dizer, abastadas, né? Esse período paleolítico vai até 40 mil a.C., né? E lembrando que essas datações, elas não são exatas, tá? É como a professora Dinão falou, não é do dia para a noite. Eu dormi no paleolítico e acordei no neolítico. São transformações que acontecem, que vão indo, e são descobertas que o homem vai fazendo e vai mudando a vida dele. Então, do paleolítico, nós temos o mesolítico. Esse mesolítico, ele é um período de transição, tá? Então, assim, ó, como eu disse, não foi do dia para a noite que pulou do outro. Então, nós temos esse período do mesolítico como um período ali muito, né, muito grande, que o ser humano teve que se adaptar, principalmente com a descoberta do fogo, né? No finalzinho do Paleolítico, ele consegue dominar o fogo, e aí a vida dele passa a ser muito mais tranquila, entre aspas, né? Ele já tem o fogo para se aquecer, para iluminar a noite, para se proteger dos animais, para cozinhar os alimentos e outras coisas, tá? Então, Neolítico. 40 mil anos a 10 mil anos, em média, tá? Em algumas regiões vai ser menos, tá? Cerca de 5 mil anos, dependendo das regiões, quando as civilizações já vão estar um pouquinho mais avançadas, vai ser menos, tá? Então, no Neolítico, quando o homem ele consegue dominar o fogo, ele também logo ele consegue uma coisa muito importante, que é não precisa mais coletar, ele consegue plantar e colher, que a gente chama de agricultura, né? Ele descobre que ao semear, a terra vai fazer nascer, e ele não precisa mais sair que nem doido atrás de árvores frutíferas ou de qualquer alimento, que ele pode ali, né, criar um calendário e ele saber que ele vai plantar e ele vai colher, tá? Ele também consegue domesticar os animais. A partir disso, ele não precisa mais da caverna, tá? As pinturas da caverna vão ficar para trás, porque agora ele tem que construir a sua casa. Já que ele não precisa mais ficar mudando de um lugar para o outro, ele vai precisar construir a sua casa. E aí nós vamos ter essas construções megalíticas, que são construções basicamente de pedra, tá? Que aí nós temos os nomes, que é os domes, menires e cromlech, tá? Mas são basicamente duas pedras com uma pedra em cima, tá? Algo para se abrigar. Depois eles vão colocando madeira e outros materiais, mas basicamente no início era pedra, tá? E também os templos, tá? Aqui há uma coisa bem interessante, ó. Quando o homem via dentro da caverna, a caverna ela era a sua casa, e ali dentro da sua casa era o próprio templo, né? Porque era lá na parede da caverna que ele fazia as pinturas e lá ele tinha toda aquela função do ritual. Quando ele passa a ter a sua casa, a sua mulher, o seu filho, ele já tem a necessidade de criar um outro lugar para fazer as suas funções ritualísticas. E aí, então, ele faz o templo, tá? Então, nós até hoje, embora nós, né, muitas vezes temos em casa o hábito, talvez, de rezar, mas quando a gente precisa ir fazer algo assim na nossa região oficial, nós vamos até a igreja, até o templo, né? Então, isso vai iniciar no Neolítico. Você separa templo de casa, tá? E a arte, então, vai ser a grande descoberta, então vai ser a cerâmica também, tá? A cerâmica, porque ali com o processo do fogo, né,
ele vai, acredita-se que foi por acaso que isso aconteceu, que o barro, né, da cerâmica tenha caído, sei lá, numa fogueira. Os estudiosos acreditam que foi por acaso, né? E aí se descobre, então, que o barro, depois de cozido, ele se torna impermeável. E aí, então, eles transformam aquele barro em cerâmica. E essa cerâmica vira vaso, vira uma panela, vira um jarro, onde eles vão poder armazenar água, né? Porque se torna impermeável, então eu posso colocar a água dentro da cerâmica que não vai derreter, né? Eu posso cozinhar alimentos em temperaturas altas que não vai quebrar. Então nós temos a cerâmica como o grande boom assim da arte do Neolítico. E agora, ali no slide, tá escrito em verde, né? Nasce a concepção artística. É no finalzinho ali do Paleolítico que o homem ele vai entender que ele pode brincar com a forma. Ele não precisa só pintar aquilo que ele vê, naturalismo, como era lá no Paleolítico. Ele pode brincar, ele pode usar a sua criatividade. E aí vai nascer os padrões geométricos. E aí vai nascer o que a gente conhece hoje por arte, que é brincar com a forma, que é fazer diferente, que é estetizar algo, que é fazer algo do nosso gosto, diferente, criar arte. Então, a arte, como nós entendemos hoje, ela vai nascer no finalzinho do Neolítico com os primeiros padrões geométricos da arte. Aqui, então, está a questão que a professora Dinan comentou com vocês. Alguém gostaria de fazer a leitura dessa questão? Essa questão está no Enem. Ninguém quer ler? Denise, para nós não está aparecendo a questão. E o slide anterior, vocês estão vendo? Ele está ainda no acho que é no slide 2, arte na pré-história. Agora foi. Foi? Uhum. Tá, só um pouquinho que eu vou... Aqui. Alguém gostaria de ler, então? Ninguém? Então vou ler eu. Sobrou para mim. Então, essa questão é do Enem, tá? Tirei ela do Enem. E vai falar, então, sobre a arte da pré-história no Brasil, tá? No Brasil, nós temos um vasto exemplos de arte pré-história lindas, tá? O mais famoso é na Serra da Capivara, lá no Piauí, onde tem o Museu do Homem Americano, tá? Que são pinturas que datam aí de 10 mil anos, 30 mil anos. Então, essa pintura rupestre, eu vou ler a questão. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Pintura rupestre é toda pintura que é feita na pedra, tá? Rupes é pedra. Primeira resposta. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Nós não estamos falando de 500 anos atrás, né? Quando os portugueses chegam no Brasil. Nós estamos falando aqui de muito tempo, né? Nós estamos falando muito antes de se imaginar que podia existir a Europa ou povos, né, europeus. Então, assim, quando a gente vai misturar pré-história com colonização, já está errada, tá? Porque quando a gente fala da pré-história no Brasil, nós estamos falando de muito tempo, inclusive muito antes dos índios, tá? São povos pré-históricos mesmo. Então, ela já está errada, tá? B. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre os seus membros. De novo, quando a gente fala em pré-história, no Brasil, pré-história, nós não falamos em povos indígenas, tá? C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Então, essa é a resposta correta, tá? Ou aspectos da vida cotidiana. Então, o que eles pintavam na caverna era o que eles viviam. Eles não inventavam nada, né? Eles caçavam, eles faziam rituais, eles dançavam, era o que estava registrado lá na parede da caverna. Então, essa era a resposta certa, tá? A D, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros. O homem nunca conviveu com dinossauro, tá?
Então, não existe essa possibilidade. E a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Período colonial já vai remeter ao período que o Brasil é colônia de Portugal, depois de 1500. Então, nós já não estamos no contexto da pré-história. A pré-história é antes de Cristo. Não sei se ficou bem explicado, se o Adnan quer colaborar com alguma coisa. Sim, só vou falar bem rapidinho, gente. É aquilo que eu falei antes, tá? Eliminar alternativas no Enem ajuda bastante, tá? Às vezes a gente fica muito confuso em algumas questões, mas a Prof. Denise ali mostrou que dá para eliminar algumas questões, tá? A letra A, se alguém ainda tem dúvida, né? Lembro que colonização no Brasil, só lembrar da carta de Pero Vaz de Caminha. Na carta tem palavras, tem escrita. Na pré-história, não, o ser humano não utilizava escrita, utilizava pinturas rupestres. A letra D é outro mito, né? Que lá no sexto ano é muito comum, os alunos ficam muito até chateados. Eu vou lá, apresento os conteúdos do ano e eles pedem, e cadê os dinossauros? O ser humano nunca chegou nem perto de conviver com os dinossauros, tá? Então, por isso Até me que não estuda me fez lembrar de uma história do início do ano, que eu tenho uma turma de quarto ano, né, os pequenos, e eu tive que teimar com uma menina que ela dizia que não, que o ser humano não conviveu com o dinossauro, sim. E bem naquela hora eu tava passando a prof de ciências, eu falei para ela, vem aqui me ajuda, porque eu não tô dando conta, ela não aceita. Ela dizia que sim, que tinha dinossauro na época da caverna. Então, tá dentro do nosso imaginário, a gente consegue ver às vezes nos filmes, né, que dão essa mistura, mas o ser humano nunca conviveu com o dinossauro. Isso aí. E as outras também, né, gente? A letra E, palavra ali período colonial, então já nos remete, né, muito tempo depois das pinturas rupestres. É um exemplo comum, um exemplo bem prático, na verdade, né, eu não sei responder essa questão, mas dá uma lida com calma nas questões aí, nas alternativas, que vocês podem até eliminar, né, algumas para depois se tornar mais fácil. Então, são dicas que, né, querendo ou não, vocês podem levar lá para o dia da prova. Quer dizer, querendo, né, não tem como não querer. Eu tenho uma dúvida, não bem a respeito da questão do Enem, mas enfim, de geral. Uhum. Esse período da pré-história, as populações, enfim, os povos, no mundo inteiro, eles se desenvolveram meio que juntos, assim? Ou foi uma coisa que essas informações dizem respeito, por exemplo, só aos europeus ou alguma coisa assim? Não sei se deu para entender. Acho que entendi, sim, a tua pergunta. Quer responder de não? Na verdade, assim, aconteceu em diversos locais, tá? E em diversos momentos também. O que a gente tem que entender é que a povoação do nosso planeta, ela não iniciou em todos os continentes no mesmo momento, tá? Por exemplo, o nosso continente americano foi o último a ser povoado pelos seres humanos. O ser humano, então, surge, ou vai evoluindo, né, ali no continente africano, e dali em diante, por ele ser nômade, ele vai, então, se espalhar, né? Ele vai povoar todos os continentes. Aqui na América é o último, tá? O último continente a ser povoado. Então, não ocorre no mesmo momento, tá? Esses acontecimentos, essas inovações, enfim, essas descobertas do ser humano, tá? Tá certo, obrigada. Isso aí. E um fato bem interessante é que, e o que nos faz entender isso é a própria questão do Parque Nacional da Serra da Capivara, que eu comentei antes com vocês, né? Que é aquela imagem que está lá na prova do Enem, né? Aquela fotinho lá, aquele bichinho desenhado na caverna. Acreditava-se que o homem tinha chegado nas Américas pelo Estreito de Bering, né? Mas quando a Niede Guidon, que é a pesquisadora lá do parque, ela foi lá e descobriu os restos, eles fizeram, então, todas as análises, né? E compararam, então, o DNA. E o DNA do povo do norte do continente, né? Da onde que hoje seria a América do Norte, eles batem com o DNA dos povos asiáticos que passaram pelo Estreito de Bering. Porém, aquela região ali do Nordeste brasileiro, aquele DNA ali é africano. Então, acredita-se que alguma canoa deva ter parado ali no Nordeste brasileiro com esses povos, esse algum pré-histórico que tenha vindo da África, tá?
Então, já é uma nova visão sobre a colonização, tá? Que se acreditava que tinha vindo só pelos asiáticos que deram origem aos nossos índios, né? Mas, na verdade, ali na Serra da Capivara, foram africanos, que devem ter chegado pelo mar há muito, muito tempo atrás. Então, em diversas regiões do planeta, nós vamos ter diferentes datações, tá? Diferentes formações de cultura. Não é algo padrão. A gente tenta padronizar para ficar mais fácil para explicar, né? Mas é algo assim do desnível, né? Por isso que nós falamos ali, ó, do paleolítico pro neolítico, foi muito tempo, né? E aí a gente tem essas gradações e novas informações vêm sempre chegando. Então, a gente tem que estar sempre meio que atualizado, né? Porque a ciência vai descobrindo, e o que a gente acreditava que fosse certo há 10 anos atrás, já passa a não ser mais. Você vai continuar, Denise? Quer que eu continue? Eu posso continuar. Deixa eu até ver aqui que eu tenho aqui, então. Tá. Essa aqui, então, seria eu, né? Nós tivemos. Vocês estão vendo a minha apresentação agora? Sim. Uhum. Então, nós temos aqui mais uma questão do Enem 2019, tá? A arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A função decisiva da arte nos seus primórdios foi a de conferir poder mágico. Lembram que eu falei sobre o ritual, né? O poder mágico, a primeira função de uma imagem ter poder sobre o ser humano. Poder sobre a natureza, poder sobre os inimigos, poder sobre o parceiro de relações sexuais, poder sobre a realidade, poder exercido no sentido de um fortalecimento da coletividade humana. A arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A arte e ser humano não se separam. Quando o homem virou homem, ele já nasceu fazendo arte, tá? A função decisiva da arte nos seus primórdios foi a de conferir... Nossa, acho que repetiu a mesma frase ali. Humana. Nos alvores da humanidade, a arte pouco tinha a ver com a beleza e nada tinha a ver com a contemplação estética, com o desfrute estético. Era um instrumento mágico, uma arma da coletividade humana em sua luta pela sobrevivência. Lembra que eu falei, né? De estetizar a arte, isso não existia, né? Ela não tinha, então, não tinha esse desfrute estético, era apenas naturalista, representar aquilo que se via com essa função de obter algum poder mágico. Por exemplo, a figura apresentada de uma pintura rupestre comprova que as pinturas de animais nas cavernas tinham a função de ajudar a dar ao caçador um sentido de segurança e superioridade sobre a presa. Ou seja, foi o que eu comentei com vocês antes. Eu vou pintar essa cena, vai me dar um poder. Amanhã eu vou estar mais hábil, vai ser uma ferramenta a mais para mim na hora da caça. A crença, né? Esse poder mágico. Com base nas informações do texto, conclui-se que a arte, nos seus primórdios, tinha a função de dotar o ser humano de ferramentas de trabalho que servissem para caçar presas na luta pela sobrevivência, dar ao homem a sensação de domínio da natureza e no desenvolver das relações sociais, desenvolver uma atividade individual por meio de signos, imagens, palavras, destacando a importância do artista em relação ao grupo social, transformar magicamente a natureza pelo esforço do trabalho coletivo como uma arma de defesa da coletividade humana, guiar o ser humano em suas atividades de trabalho coletivo. Qual que dessas aqui vocês acham que é a resposta certa? Escrevam aí no chat para mim ver o que vocês acham. Nenhuma? Alguma deve ser. B, D. Certo, muito bem. Então, nós vamos, de novo, né? Vamos ver aqui, ó. Dotar o ser humano de ferramentas de trabalho,
que servissem para caçar presas na luta pela sua sobrevivência. Dotar o ser humano. Vamos deixar isso aí de lado, né? Dar ao homem a sensação de domínio da natureza e no desenvolver as relações sociais. Também pode ser, né? Desenvolver uma atividade individual por meio de signos, imagens e palavras, destacando a importância do artista. Aqui já nós não temos mais, não é certa por causa da palavra artista, tá? Se ele não tinha essa forma de estetizar a arte, ele não era um artista, tá? A palavra artista não se compara à arte do Paleolítico, principalmente da pré-história, tá? Então, essa já está errada. Eu sou um artista porque eu pego a forma e eu estilizo ela com a minha criatividade do meu jeito. E isso ainda não era feito. Isso vai ser feito depois, tá? Transformar magicamente a natureza pelo esforço do trabalho coletivo como uma árvore de defesa da coletividade humana. A gente pode ficar, né, até na dúvida com essa daí, né? Mas a última vai dizer o seguinte, ó, guiar o ser humano em suas atividades de trabalho coletivo. Então, essa pintura, ela não vai... vamos prestar atenção na pergunta. Ó. Com base nas informações do texto, conclui-se que a arte, nos seus primórdios, tinha a função de... Qual era a função da arte nesse período? Então, não era para guiar o ser humano. Não era para vocês ter um caminho certo, tá? Não era para transformar magicamente o ser humano também, tá? Porque você não ia conseguir mudar, né? Eu não posso, como é que vamos dizer assim, pintar e a paisagem amanhã vai estar mudada, né? A cena já vimos que não é, tá? Dotar o ser humano de ferramentas. Também não é, porque ele não ia, se ele pintasse na parede da caverna a cena, ele não ia ganhar uma ferramenta para o outro, tipo um bônus, né? Quem pintar aqui a cena do caçando, amanhã vai ganhar uma flecha a mais, né? Então não tinha isso. Então a resposta certa é a B, tá? Porque aquela pintura, tudo que é mágico para nós, nos dá o quê? Nos dá uma sensação. Nós acreditamos que nós estamos indo bem, né? Então, essa é a resposta certa, tá? Dar ao homem a sensação de domínio da natureza e no desenvolver das relações sociais. Então, olha como as perguntas do Enem, algumas elas são bem complexas e a gente precisa ler e entender cada palavra e entender o que a pergunta nos pede, tá? Porque se fosse nós ver, nós teríamos 3 ali que poderiam até ser, né? Mas dotar não é a palavra certa, tá? E transformar magicamente também não, e nem guiar. É dar ao homem a sensação de domínio. Tudo que é mágico nos dá essa sensação. Deu para compreender, pessoal? Que bom, então. Acho que agora eu vou deixar. Deixa eu ver o que eu venho. Opa! O que eu fiz? Deixa eu ver aqui, pessoal. Qual é meu próximo slide? Tá. Então, aqui eu finalizo a pré-história, tá, pessoal? Então, falando isso, né, dos períodos, né? Paleolítico, primeiro período, da pedra lascada, arte ritualística dentro da caverna, porque o homem ainda era nômade, as estatuetas feitas geralmente de pedra das Vênus, né? Das mulheres com os seios fartos, quadris largos, para fazer essa função ritualística, a fertilidade, tá? E aí depois nós vamos ter uma grande evolução, que é a descoberta do fogo, da agricultura, o homem faz a sua casa, tem a sua família, pelo fogo consegue fazer a cerâmica, consegue fazer ali seus utensílios, né? E aí começa a criar a arte, começa a estetizar, começando pela geometrização, pelas formas geométricas. Pode continuar, Dinam. Beleza. Deixa eu só compartilhar. Eu acho que precisa... Aí.
Então, dando sequência, pessoal, aqui, a gente parou nessa questão, né, que a gente trabalhou juntos, né, com a Prof. Denise, e agora a gente chega na parte nova da pré-história. Como assim nova? Se a gente olhar para essa palavra neolítico, neolítico, a gente pode associar a new, então nova idade da pedra. Se paleo, vamos voltar aqui, paleolítico é velha idade da pedra, o neolítico é nova idade da pedra. Então, aqui é tudo que é novo, tá? Tudo que é mais fácil, mais moderno, fácil entre aspas, né? Mas tudo que, de certa forma, é melhor para o ser humano. O ser humano, e nesse caso a gente divide também homem e mulher, as mulheres, primeiro, elas percebem que, quando elas estão indo lá fazendo a coleta de sementes e frutas, muitas vezes caía alguma semente, caiu algum fruto e dava origem a uma nova planta. Então, as mulheres perceberam que se a gente pegar essa plantinha, essa sementinha, e pôr lá no solo, vai dar novas plantas iguais àquela. Então, assim surge a agricultura. O homem, ele percebe que quando ele está lá caçando, ele vê um animal maior e um animal menor. Então, é um filhote daquele animal maior. Então, ele percebe que se ele pegar o animal e cercar esse animal e criar, vai ter novos animais para ele se alimentar. E aí, assim surge a pecuária, a criação de animais, tá? Dessa forma, o ser humano deixa de ser nômade, então ele não precisa mais caminhar, correr atrás do alimento, se ele consegue manter o alimento próximo à sua casa, à sua cabana, à sua moradia. Isso, então, é a tal da Revolução Agrícola, que marca, então, o fim da pré-história, tá? O ser humano, ele começa a produzir alimento de uma forma que ele nunca teve tanto acesso, né, a tanto alimento como ele está tendo agora. Para você trabalhar com esses alimentos, tu não vai poder só usar ferramentas de pedra, você vai começar a utilizar os metais. Com o fogo, você aquece minérios, você aquece alguns metais, consegue moldar esse metal, o bronze, o cobre, depois o ferro, para fazer, então, ferramentas que vão durar mais, que vão ser mais úteis para o seu dia a dia. Quando você tem mais alimentos, o que vai acontecer? A tua população vai aumentar. A população humana, nesse período da história, né, de seres humanos, ela aumenta. E aqui, só para, antes da gente continuar, tem uma frase que diz, né, que o ser humano, o Homo sapiens, ele é inteligente hoje da mesma forma que era inteligente na pré-história. Então, o ser humano, ele se virava, ele criava com o que ele tinha ali, com o acesso, né, às ferramentas, à tecnologia não, né, mas o que ele tinha acesso no seu dia a dia. Se um Homo sapiens lá da pré-história nascesse hoje, né, a gente conseguisse fazer essa viagem ao tempo, ele ia ser uma pessoa inteligente igual a nós aqui no nosso planeta hoje. Tá? Então, a nossa espécie tem essa característica. Por isso, chegamos hoje aonde estamos, né, na nossa evolução humana. E a pré-história, então, acaba com o surgimento da escrita, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Com o aumento da população, vai surgir, então, as primeiras vilas, as primeiras cidades. Vai surgir também a religião. A Prof. até falou um pouco antes sobre isso também, né? E para você controlar essas cidades, vai precisar de leis e códigos de conduta, para as pessoas saberem até onde, o que podem fazer, o que não podem, como elas vão ser punidas, quais são os códigos, enfim, né? Para você conseguir conviver em sociedade, em uma civilização, tá? Todas as cidades, as primeiras cidades, elas têm uma característica que permanece até hoje na maioria, ou se não em todas as cidades do nosso planeta. As cidades surgem próxima a rios. Então, precisa ter água para você, para o ser humano, para os animais, para a agricultura, vai precisar de água. Então, as primeiras cidades, as primeiras vilas vão surgir todas elas próximo a rios. Não precisamos ir longe, né? A nossa cidade aqui de Concórdia surge, né? A vila e depois a cidade, praticamente em cima, né, do Rio dos Queimados. Hoje a cidade está em cima do Rio dos Queimados. Então, todas as cidades têm isso como característica, tá? A necessidade de ter água próxima para poder sobreviver. E aí, eu separei o conceito da civilização para vocês, tá? Civilização é onde vai ter civis, onde vai ter habitantes. Então, ela é um conceito até um pouco complexo, né, da história, e ela é o estágio mais avançado de uma sociedade humana. Então, a sociedade humana precisa ser civilizada, a gente fala muito hoje, né, esse termo civilização, e ela é caracterizada basicamente por uma fixação do ser humano a um determinado local, construindo uma cidade.
E aí, essa palavra ela vai derivar, né, do latim, civita, que designa a cidade, e civile, que designa a pessoa que vive na cidade, ou seja, o habitante, o civil. Então, civilização é esse conceito, tá? Ter civis, ter habitantes em um determinado local, que no caso são as cidades. Outros conceitos que é bom a gente lembrar, eu acredito que muitos de vocês já saibam, né, desses conceitos, mas é importante lembrar porque agora a gente vai falar de governos teocráticos, governos que são organizados de acordo com religiões, com deuses, com crenças. E aí nós temos o ateísmo, que é a ausência, né, de uma crença, ou a ausência de um deus. O monoteísmo, mono é um só, então uma crença, um deus. E o poli, que são vários, né, dois ou mais deuses, ou duas ou mais crenças. A gente fala, então, politeísmo, tá? Isso é importante vocês lembrarem, essas diferenças entre as palavras. A primeira civilização que a gente considera, né, uma das primeiras, na verdade a gente fala que é o local. Por aqui passaram vários impérios, várias pessoas, vários grupos de seres humanos. A gente pode destacar os acádios, os assírios, os sumérios, os caldeus, os fenícios também. Eles passaram então por essa região aqui, onde a gente chama de Mesopotâmia. A Mesopotâmia, onde hoje é lá a região da Palestina, ali do Oriente Médio, tá? Aquela região ali. Esse local é chamado Mesopotâmia porque é a terra entre rios. A terra entre os dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Isso comprova o que eu falei antes. Para surgir cidades, para surgir civilização, precisa de água potável, precisa de rio, para onde as pessoas possam, então, retirar a água desses rios. E aí vai surgir, então, as primeiras cidades-estado, que é um conceito que a gente vai ouvir muito hoje, tá? Cidades-estado. São cidades que são independentes entre si, cada uma delas tem o seu líder, que no caso é o rei, cada uma delas tem o seu exército, tem as suas regras, suas leis, posteriormente vai ter a sua forma de comércio também. Então, todas essas cidades, elas são independentes entre si, por mais que ficam ali na mesma região, tá bom? Pense o seguinte, Concórdia e Chapecó, cada uma ser totalmente independente da outra, cada uma ter sua forma de governo, cada uma ter o seu exército, a sua moeda, então ser independente entre elas, por isso eram chamadas de cidades-estado. Nesse local, então, como eu falei, passaram vários povos e impérios, e onde vai ter vários impérios, vai ter várias disputas. Essas disputas por local, por poder, né, pelo controle, principalmente das terras banhadas por esses dois rios, tá? O Egito Antigo, prof, posso continuar ou você quer falar um pouco? A prof tá aí. Deixa eu voltar aqui. Pode continuar, Dinan. Tá, beleza. Desculpa, deixa eu só voltar aqui. É que às vezes eu vou ligar o microfone e vou não desligar aqui. Beleza. O Egito Antigo, quando a gente fala em Egito Antigo, é claro que a gente vai, então, lembrar, né, das pirâmides, das riquezas, né, que esse local representa para a história, as múmias, né, a mumificação, mas a gente tem que lembrar que existia, então, uma pessoa, que no caso era o faraó, que era o líder dessa civilização. O faraó ele era visto como representante dos deuses na Terra. Tanto a Mesopotâmia como o Egito, eles eram politeístas, acreditavam, então, em vários deuses. No Egito Antigo, tem a questão dos deuses terem também figuras de animais e não figuras somente humanas. Quando a gente fala hoje em Deus, muitas vezes a gente pensa em figura humana, 100% humana. Já no Egito Antigo, então, era essa mistura, né, vamos falar assim, de figuras humanas com figuras de animais, tá? Uma das características, então, do Egito Antigo é que ele surge, esse império, próximo ao rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo, está ali entre rio Nilo e rio Amazonas, né, nessa disputa de qual é o maior do mundo, só que a sociedade não tinha mobilidade. O que significa isso? Eu até separei a pirâmide social. Os nobres, os sacerdotes, o faraó, que era o líder, os soldados, os escribas, eram pessoas que sabiam ler e escrever, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos.
Como que não tinha mobilidade? Quem nascia camponês, quase 100% de chance que iria morrer camponês. Quem nascesse artesão, quase 100% de chance que iria morrer artesão. Ele não conseguia subir nessa pirâmide, não conseguiria alcançar um nível acima, né, na hierarquia social. Então, isso é a mobilidade social. A pessoa não conseguia atingir outra classe, outro grupo social lá no Egito Antigo, tá? Então, como eu falei, as pirâmides, que daqui a pouco a prof. Acho que vai falar um pouco mais, e a mumificação está ligada totalmente à morte, pois o Egito Antigo, os egípcios, né, acreditavam na vida após a morte. Então, as pessoas eram mumificadas, até por isso, né, que foi criado as pirâmides, foi construídas as pirâmides. As pessoas eram mumificadas, pois acreditava-se, então, que eles iriam voltar ao seu corpo após a morte. Por isso que todas as riquezas dos faraós, geralmente, eram enterrados não, né, eram sepultados junto do seu sarcófago, na pirâmide ou nas tumbas do Egito Antigo. Então, por essa crença da vida após a morte, as riquezas das pessoas eram, então, colocadas juntos na hora do sepultamento, tá? Falar rapidinho da China, depois eu passo para a prof. Denise, tá? A China Antiga, a principal característica da China Antiga é a divisão em dinastias. O que é uma dinastia? Tá aqui o conceito, ó. É a sucessão do trono de reis, soberanos, enfim, líderes, né? Que seja da mesma família. Então, o rei vai passar para o filho dele, depois, né, vai passar adiante o poder. Por isso o poder é hierárquico, né, esse poder, hereditário também, vai passar sempre por um herdeiro, e desde que seja sempre da mesma família, vai ser uma dinastia. Troca a família no poder, troca também a dinastia. Então, a dinastia, essa palavra, ela está ligada, então, ao poder nas mãos de uma família. A China, ela é caracterizada principalmente pela muralha, que é uma das maiores construções que o ser humano já conseguiu fazer, né? Também é o maior, acredita-se que seja o maior cemitério do mundo, porque na construção morreram, então, milhares de pessoas. Ela foi criada, então, para proteção, mas também para comunicação, para o transporte e para o comércio, tá? A China Antiga, tem até hoje, né? A China é caracterizada pelo comércio. Então, se vocês lembrarem de hoje, do comércio chinês, não era muito diferente na época da história antiga, tá? A Rota da Seda era o principal meio de fazer, então, o comércio com outras civilizações. E a Muralha da China, então, como eu falei, né, ela é uma das maiores construções que o ser humano já fez no nosso planeta, tá? Então, algumas características, tá? Só para vocês lembrarem, porque esses conteúdos, esses conceitos, a gente vê muito no ensino médio, só para vocês lembrarem, né, as características principais de cada civilização. Falar da arquitetura agora, prof, posso passar para ti? Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa? Tudo bem, Edna. Posso começar, então? Estão vendo a tela, pessoal? O slide? Sim, pode começar. Ótimo. Então tá, então nós saímos, deixa eu voltar um aqui. Será que não vai voltar? Voltou. Uhum. Então, nós saímos da pré-história, entramos na Idade Antiga. Qual o marco, então, aí, que fez a gente pular, dormir da pré-história e acordar na Idade Antiga? Foi o marco que os estudiosos têm, então, é a invenção do primeiro sistema de escrita, tá? Então, nós saímos da pré-história para a história. Então, dentro da pré-história, não é que não existia história ou era ela menos importante. É só uma nomenclatura, né, que foi dada ao tempo que foi vivido antes da invenção da escrita. Ou seja, como que nós conhecemos a vida, então, dos pré-históricos se ninguém deixou nada escrito? Justamente pelas pinturas, pela arte. Por isso que a arte, ela é muito importante, né? Porque a gente consegue, então, identificar ali, entender um pouco do cotidiano das pessoas pela arte que elas produziam, tá?
Então, quando se tem o primeiro sistema de escrita, que foi pelos sumérios, né? A escrita cuneiforme, que era uma forma de cunha, né? Pegava um tijolo de argila fresco e ia fazendo risquinhos assim, ia cunhando, né? E aquele, então, foi o primeiro sistema de escrita codificado em signos, que deu símbolos que cada um tinha sua definição, né? E aí se torna, por consenso, que aquilo vai ser o registro. Então, tem o primeiro sistema de escrita, e aí a gente começa, então, a contar a história. E o primeiro período da história é a Idade Antiga. E aí nós vamos ter, então, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, como a professora Dinan, então, já comentou, o nome vem do grego, né? Terra entre dois rios. No meio de dois rios, tá? Aonde hoje é o atual lá Iraque, aquela região lá do Oriente Médio. A Mesopotâmia, ela não foi um povo, né? Ao povo mesopotâmico. Foram vários povos ali que foram surgindo. E a Mesopotâmia, nós estamos falando ali, ó, de 5.000 antes de Cristo, envolvendo já a Idade dos Metais também, tá? Até o domínio de diversos povos, né? E diversas etnias até o finalzinho ali do período da Idade Antiga, que a gente vai partir para a Idade Média, tá? Então, assim, ó, quais os povos que habitaram, então, a Mesopotâmia? Os sumérios, tá? Que foram os que inventaram o primeiro sistema de escrita. Daí nós tivemos os acádios, os amoritas, os antigos babilônicos, tá? Essa palavra Babilônia a gente vai ver em muito contexto dentro da Bíblia, tá? Porque algumas das histórias do Antigo Testamento se passam na região da Mesopotâmia, tá? Então, tem muitos nomes que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. E babilônico é um deles, né? Daí nós vamos ter os assírios, os elamitas e os caldeus. Então, dominam os sumérios, aí vem os acádios, conquistam. Então, eram, como a professora Dina falou, várias cidades-estados, né? Mas algumas mais fortes que outras, aí pelo domínio da região, eles iam invadindo e iam dominando, né? E aí iam formando impérios, tá? Mas nós estamos estudando a arte, né? Como era a arte, então, na Mesopotâmia? Eu destaquei aqui para vocês o zigurate, tá? Que é a arquitetura, o templo, né? Que está na imagem aí para vocês verem, tá? Sem dúvida, é o marco principal da Mesopotâmia, são os templos, tá? Mas não era só isso. Eles tinham pinturas, essas pinturas eram geralmente nas paredes do templo. A arte, ela servia para adornar o templo. Esse templo aí que nós estamos vendo era um lugar de rituais, né, para celebrar a religião politeísta, né, a crença em vários deuses, tá? E ela servia também como centro comercial, tá? Então, dentro dos muros do castelo, ali em volta do castelo, não, do zigurate, é que acontecia ali, né, a vida, vamos dizer assim, o comércio, tudo estava gerando ali, né? O imperador ficava ali, os nobres ficavam ali, tá? Então, era o centro econômico ali, era o zigurate. E também era o templo, tá? Então, nós vamos ter a escultura, a pintura, todas para ornamentar esse zigurate. Inclusive, foram os sumérios que inventaram o mosaico, né? O que é um mosaico? É você pegar várias pedrinhas e montar a imagem. Por incrível que pareça, quando vocês olham para esse zigurate, vocês acham que ele é feito do quê? Respondam para mim ali. Com o que foi construído esse zigurate aí? O que vocês acham que é? Pedra? Pedra, barro, argila. Uhum. Por incrível que pareça, pessoal, isso aqui é argila, tijolo, tá? Eles inventaram o tijolo. Meu Deus, agora não tô conseguindo voltar aqui, não. Aí. Foi os sumérios que inventaram os tijolos de barro. É uma região de deserto e, por incrível que pareça, é uma região de pouca pedra, tá? Não tinha muita pedra no local.
Então, as pedras, por serem escassas, não davam para você construir algo só de pedra, ou o que tinha, elas eram mais fracas e pequenas, tá? E as grandes rochas ainda não se tinha, né, todo aquele aparato de você conseguir, né? Então, como o sol era muito forte, e lembro da história da cerâmica, que quando você aquece o barro, ele cozinha e fica impermeável, então eles faziam os tijolos, tá? Eles misturavam ali essa terra meio arenosa com água, faziam os bloquinhos e deixavam secar ao sol. E aí eles construíram, então, esses zigurates aí, que estão até hoje de pé, né? Como a gente vê o exemplo desse daí, apenas com barro secando ao sol, tá? E é o que a gente tem hoje, né? O que é o nosso tijolo que constrói a nossa casa? É argila secada, só que não se deixa secar ao sol, né? Se seca num forno. Mas então foram os mesopotâmicos que inventaram os tijolos. E aí o mosaico, então, quando eles iam construir, eles coloriam esses tijolos, né? Então eles colocavam lá o tijolo amarelinho, o tijolo mais azul, mais verdinho, e aí eles formavam um desenho com esses tijolos aí, tá? E aí então vai surgir o mosaico. Toda essa arte da Mesopotâmia, de todos esses povos aí que formaram a Mesopotâmia, são a arte ligada à religião, tá? Nós vamos ver isso muito na história da arte. A arte como instrumento dessa crença, né, do ser humano, tá? Então, o zigurate era o templo, né? A arte para adornar o templo, representando os deuses, as esculturas, geralmente feitas de barro também, né, de cerâmica, representando as deusas, porque eles eram um povo politeísta. Eles tinham a crença de vários deuses, o deus do sol, o deus da lua, entre outros. Alguma pergunta sobre a Mesopotâmia? Oi, Denise. Posso pôr uma justificativa aqui também? Pode. Ali, essa arte que vai estar relacionada à religiosidade, né? Ela vai ter um forte teor de produtividade, muito ligado ao luxo também, porque a própria questão cultural que eles viviam naquela época era o fator do ser, né, do rei, que estava à frente de uma sociedade, de uma civilização, era praticamente um semideus, né? Ele Um sofria deus. influência direta lá de Deus pelaquela própria pirâmide que a professora Dina apresentou antes para vocês, onde mencionava lá em cima estaria o rei, né? E abaixo estariam os escravos, eles seriam os escravos porque eles não estavam tão próximos a Deus. Então, se faz necessário, né, esse fomento da própria espiritualidade, da religião, como uma justificativa para permanecer que esses indivíduos estejam acima, né, dos demais ali. Então, por isso que eles vão estar investindo muito, a arte vai ser bem exacerbada, ela vai ser bem mostrada, interligada com a religião e também o luxo, né, porque quanto mais se apresentava que você tinha ouro, que você tinha algum acúmulo de capital, mais próximo sim você estava a Deus, né? Já que a gente tem Deus, que também representa riquezas que vão estar influência sobre esse ser, né? Por isso que eles precisavam como uma justificativa para dizer que eles sim eram parte dos reinos de Deus, alguma coisa relacionada a essa esfera espiritual, né? Esotérica. Isso aí. Certinho? Quando eu me coloco, né? Quando eu me coloco próximo a Deus, eu estou tendo um domínio sobre os demais, né? Quem é que vai se impor contra Deus, né? Por causa do medo, né? Esse medo, então ali, no caso ali, principalmente dos mesopotâmicos, a gente não pode colocar a palavra Deus, a gente tem que colocar deuses, né? Porque eles tinham várias crenças, né? E eles precisavam agradar todos esses deuses. Então, eles tinham que ter uma equipe imensa, né? E eles tinham, como o professor Tiago falou, mostrar ali a questão da soberania, né? Da importância que se tinha em adorar os deuses. Porque daí a colheita vinha bonita, porque daí o sol vinha no horário certo, a chuva vinha na hora certa e tudo mais. E isso também vai ser bem visível no Egito, tá? Que nós vamos ver agora. Muito bem. Então, nós saímos da Mesopotâmia, né? Vamos para o Egito Antigo, tá? Mesopotâmia, Oriente Médio. Egito Antigo, Norte da África, tá? Então, no Egito Antigo, nós estamos falando da arte, tá?
é muito rica, a questão histórica, então é imensa, né? Porque nós temos ali 5.000 anos de Império Egípcio. Então, nós, desde que Cristo nasceu até hoje, nós estamos com 2020 anos, né? 21 anos. Nós não vivemos nem a metade do que foi o Império Egípcio, para a gente ter uma noção, né? Então, tem muita coisa interessante. E não é à toa, né, que o Egito, ele coloca tanta mistério sobre a gente, né? Tanta curiosidade, porque é algo, assim, muito diferente, né? É algo, assim, estrondoso, às vezes, algumas características dos hábitos dos egípcios, né? Eles eram modernos, muito modernos, até que a gente pensa que é hoje, tá? Então, vamos lá. Então, nós estamos falando da arte, tá? Por mais que o Egito tenha 5.000 anos de história de reinado, né? Do Império Egípcio ali, nós vamos ter só um estilo de arte. 2. Depois eu vou explicar para vocês qual que é o segundo, mas não deu muito certo, tá? Então, as principais características da arte egípcia, em quase toda a sua totalidade, que foi a arte ligada à religiosidade, tá aí de novo, tá? A eternidade da alma. Então, o Egito, eu se eu fosse nascer hoje no Egito, eu tenho que saber que eu tenho a minha alma, ela vai ser eterna, e quando eu morrer, eu preciso que a minha alma chegue até o céu. E eu vou ter ajuda, quem que vai me ajudar a isso? A arte. As pinturas, as esculturas e tudo mais, tá? A arte era anônima, ou seja, não sei quem pintou, não sei quem esculpiu, não importa isso não tem importância. A importância é justamente que a arte ela tinha algo muito mais sublime a cumprir, né? Que era levar essa alma à eternidade. Então, nós não vamos ter artista, a arte vai ser anônima, tá? Na pintura, nós vamos ter a lei da frontalidade e o antropomorfismo, palavra comprida, né? Que significa essas metade humano, metade animal, tá? Como vocês estão vendo ali na imagem, né? Nessa pintura na parede de uma tumba. Eu vou explicar para vocês, então, a lei da frontalidade, que vai estar presente nos 5.000 anos de pintura egípcia. Alguém lá disse que a pintura tinha que ser assim e continuou sendo feita assim até que o Império acabou, tá? Que foi conquistado lá pelos romanos, tá? Por quê? Porque provavelmente, como o Thiago falou, né? Alguém disse que esse jeito de pintar era a forma divina de ser e ninguém ia se colocar contra aquilo, né? Quem é bobo de se colocar contra os deuses, né? Ainda mais numa época onde o homem era muito mais dependente, né? E não entendia as forças da natureza, tá? Então, nós temos ali, ó. Se vocês observarem, vamos observar por partes o que é essa lei da frontalidade. A cabeça ali do faraó, né? Está de lado. A gente está vendo ela de perfil. Mas o olho está de frente. Tá? Quando eu vou fazer aqui, não sei se vocês estão me vendo, eu vou fazer. Ó, eu tô de perfil, né? O meu olho também, né? O meu olho eu não consigo ver ele todo aqui na frente. Mas eles pintavam a face de perfil e o olho de frente. O tronco, né? Era de frente. Os braços eram de lado. As pernas eram de lado também, de perfil. Então fica aquela figura assim meio que impossível de você querer imitar, tá? Isso a gente chama da lei da frontalidade. Por que eles faziam isso? Eles não sabiam desenhar, então não acredito que seja isso, tá? Acredito que eles queiram, é o que eu acredito, né? E porque eu estudei, a gente vê em diversos estudiosos falando que era a melhor representação deles, a melhor forma deles representar a figura humana, tá? Porque eu consigo dar a maior volta da minha face, dos maiores detalhes da minha face, quando eu observo ela de perfil. Quando eu observo a minha face de frente, se eu não tenho muito domínio da luz, da sombra para criar profundidade e volume, vai ficar algo meio ali chapado, né? Então, se eu desenhar meu rosto de perfil, eu consigo fazer melhor as curvas. Porém, o meu olho é mais bonito quando eu vejo ele de frente, né? Eu consigo, as linhas conseguem se ver melhor. Então, eu vou colocar o olho de frente. E assim eles foram fazendo com o corpo, tá? O nosso tronco é mais bonito visto de frente. Os nossos braços, né? Nossas mãos de frente não é muito legal. Então, vamos fazer eles de lado, tá? E aí, assim, eles criaram esse estilo de pintura que a gente conhece como lei da frontalidade, tá? E a gente vai ver, então, ali as figuras que são
metade animal e cabeça de bicho, né, de animal, e corpo de humano, também seguindo as leis da frontalidade, tá? Os egípcios, então, eles tinham um culto a diversos deuses, tá? E eles entendiam, então, que esse deus era a cabeça do animal e o corpo de homem, tá? Esse chacal ali, né, que é o famoso Anubis, né, o deus da morte, o deus dos mortos, tá? Então, assim, ó, os egípcios, eles associavam muito com aquilo que eles observavam na natureza. Nós vamos parar para pensar o cão, o melhor amigo do homem, né? Quando que será que começou essa amizade do cachorro com o ser humano? Será que foi por acaso? Nós vamos pensar o seguinte, que quando, na pré-história, né, o ser humano ele caçava um animal, não comeu osso, né? Os ossos ficavam, tá? E aí os cães selvagens, eles se aproximavam, né, das colônias ali, né, das cavernas ou dos agrupamentos de homens, e eles ficavam esperando o resto, né, os ossos lá para eles se alimentarem. E aí vai começar a surgir uma relação. Não é do dia para a noite, né? Lembram? São muito tempo de evolução para a gente chegar hoje, né, em ter o cachorro como melhor amigo do homem. E outra questão também bem importante que fez os cães se aproximarem muito dos homens é o nosso fato de enterrar os nossos mortos, né? De dar um destino para eles. De não simplesmente, né, jogar em qualquer lugar, né? A gente tem um lugar onde a gente enterrou e a gente sabe, ali tá tal pessoa, né? Ali tá meu avô, ali naquele espaço ali, né? E aí, quando se enterrava o corpo, lá de como ficava aqui na terra, os ossos. E aí o cachorro ia lá e cavava e encontrava a ossada. Então, assim, pros cães, foi muito bom ficar perto da comunidade humana ali, porque eles tinham alimento com mais facilidade. E essa proximidade acabou, então, logo se relacionando, tá? E aí os egípcios, aonde que eles viam o chacal, que é o cachorro lá do deserto? Eles viam o chacal no meio dos cemitérios. Aonde que o chacal andava de noite? Procurando osso aonde? No meio dos cemitérios. E aí, então, eles fazem essa associação aos deuses. Por isso que o chacal, então, vai estar representando lá, ali no caso, ali, né, na imagem, e lá na cultura deles, o deus da morte. Se está lá no cemitério é porque é o deus da morte, né? Nós vamos ter, do lado de cada imagem, né, antes do faraó ali, Osíris, né? O deus do céu, um falcão, tá? O escaravelho, que é aquele bichinho assim que parece um besouro. O escaravelho, ele vamos dizer, como é que eu vou dizer? Ele fazia bolinhas assim de cisco, né? E ele rolava essa bolinha pelos campos, pelo deserto e pelos campos, tá? E aí, então, eles associaram que aquela bolinha era o sol. Por isso que o escaravelho, ele vai representar o deus da guiança do sol, que faz o sol se pôr e nascer. Então, eles associavam todos esses animais, o poder de muitos animais, né, onde eles observavam esses animais, aos deuses. E aí, eles faziam, então, essa arte aí, que é metade homem e cabeça de animal. Sempre dentro da lei da frontalidade, tá? Então, era o jeito que eles achavam melhor de representar o corpo humano. E no Império Egípcio, nós vamos ter o lápis lazuli, que vai ser a primeira vez na história que nós vamos ter a cor azul, tá? A cor azul é muito difícil de se encontrar na natureza. E lá, então, nessa região, eles tinham a pedra lazuli. Essa pedra, quando era extraída, então ela era moída, e aí ela era feito pigmento, que podia virar tinta, podia virar pigmento para tingir roupa, e também a pedra, né, a própria pedra lazuli, servia para adornos e joias, e também para maquiagem, né, que eles gostavam lá de um delineado bem bonito, né, e pintar o olhozinho de azul, não faziam a maquiagem, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre a lei da frontalidade? Podem perguntar. Qualquer coisa, vocês falem que
eu respondo, tá? Então, entendemos um pouco da pintura, vamos para a arquitetura, tá? Então, nós temos as pirâmides, as famosas pirâmides, essas são as pirâmides de Gizé. No Egito não tem só essas 3 pirâmides, tem muitas pirâmides. As primeiras pirâmides construídas, elas eram em formas de degraus, tá? Se vocês observarem essas aqui na frente, elas são degraus, né? As primeiras pirâmides, chamadas de mastaba, elas não eram assim retinhas, elas eram em forma de degrau, tá? Depois, com o processo de evolução até da arquitetura e dos estudos matemáticos, eles conseguiram alinhar ela. O que era, então, a pirâmide? Era uma tumba, né? Onde ficava o corpo do faraó. O faraó era o grande regente do império, né? O faraó era um deus, tá? Ele não é que, digamos assim, tinha o faraó e os deuses estavam acima dele, não. O faraó era um próprio deus. Então, ele tinha todos os benefícios. Por isso que, quando o faraó era coroado, já se começava a preparar o seu funeral. Então, era pintado, era escrito tudo bonitinho, porque o faraó ia precisar de toda aquela arte para despertar na vida eterna, tá? Nessa imortalidade da alma. Se ele não tivesse o caminho para seguir, se ele não tivesse tudo certo, se não tivesse lá escrito, transcrito tudo nas paredes, o que ele devia fazer quando ele acordasse no mundo dos mortos, então eles faziam aquilo tudo minuciosamente para garantir que a alma do faraó ressuscitasse, nascesse de novo, né, e voltasse depois para a terra, tá? E aí, então, nós vamos ter os templos também, tá? Os templos gigantes, né? Cada faraó construía lá um templo ou dava continuidade no que o anterior tinha feito, e esse faraó mantinha nesse templo, então, todos os sacerdotes fazendo cultos aos deuses, a todos os deuses que se imaginar, que tinham muitos deuses, tá? Para que a colheita desse certo, para que tudo, para que se agradasse os deuses e o Egito continuasse sendo a grande potência que é, né? Por isso também que os egípcios mumificavam os corpos, tá? Por causa de se manter o corpo, né, a pele preservada até que o faraó retornasse à vida de novo, né? Então, eles encontraram um meio do corpo não decompor. Então, nós temos ali as múmias de 4, 3 mil anos atrás, né? Que ainda a gente, depois desenrola as faixas de linho, a gente consegue ver a pele, o cabelo, os dentes, muitas vezes, né? Por quê? Tem até uma múmia que está preservado ainda o cílio, né? Até o cílio. Porque se o faraó vai passar por toda aquela história, né, de encontrar Anubis, de encontrar os deuses, aí tem a história, né, que se coloca o coração do faraó e uma pena, se a pena for mais pesada, né, que o coração, é que ele foi um bom homem, então ele tinha o direito de voltar à vida. Quando ele voltasse à vida, ele precisaria se reconhecer, se olhar no espelho, por isso que sempre tem perto ali dos sarcófagos, né, tinha um espelho, porque quando o faraó acordasse, né, ele ia se olhar no espelho e ele ia se reconhecer. Por isso a questão de preservar o corpo. Daí a gente pode fazer muita pergunta assim, tá, mas, né, tiravam todos os órgãos de dentro, né, só se deixava o coração tinha que ficar dentro do corpo, né, o resto ali da buchada era tirar tudo fora, né, como é que ele ia voltar à vida, né? Não sei, né? Era a crença deles. E com crença a gente não tem muito o que discutir, né? Mas eles acreditavam nisso mesmo. Aí nós vamos ter, então, depois vimos a pintura, a arquitetura, né? As pirâmides e os templos, a escultura. A escultura, ela vai seguir basicamente a mesma linha das pinturas, tá? Então, a representação dos faraós e dos deuses, sempre de formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial. Não vamos ter um faraó piscando ou sorrindo, né? Sempre sério, né? Austero, assim, e sempre com essa posição frontal e rígida, né? Sem muito movimento, tá? E sempre com a perna esquerda à frente, tá? Sempre, sempre. Se ele tá sentado, quando a escultura, o faraó vai ser sentado, ele vai estar com as perninhas assim, né, juntinhas. Se ele está de pé,
As mulheres, as pernas juntas. O faraó sempre com a perna esquerda à frente, como a gente pode ver ali na imagem, né? Sempre assim, tá? Era a regra, né? Como na pintura tinha a lei da frontalidade, na escultura tinha essas regras e eles seguiam fielmente a regra. Não tinha... eu quero fazer diferente hoje, né? Eu fui contratado para pintar a tumba aqui, hoje eu quero fazer diferente. Eu vou fazer outras cores, eu vou mudar. Era sempre a mesma coisa. E aí nós vamos ter as esfinges, tá? Que são outro exemplo, né, de mistura de homem com animal. Ali vai ser o contrário, né? Antes, lá nos deuses, nós tínhamos o corpo humano e a cabeça de animal. Aqui nós vamos ter a face humana e o corpo de leão, né? A famosa esfinge, que era uma espécie de proteção, um amuleto de proteção, né? Então nós temos vários amuletos hoje em dia que nos dão proteção, né? A esfinge, no caso, para eles também era um amuleto de proteção. E a esfinge, então, mais conhecida é essa esfinge aí, né? A esfinge de Gizé, que está perto, na frente das pirâmides, como se ela fosse a guardiã das pirâmides lá, as famosas pirâmides de Gizé. Oi, prof. Denise, tem uma Pode pergunta falar. no chat. Pode ler para mim a pergunta, que daí eu nem... Sim, claro, da Bruna. Como acontecia a sucessão dos faraós? O título passava de pai para filho? Sim, era de pai para filho. E assim, muitos problemas. Daí nós vamos ter as dinastias, né, no Egito Antigo. E tem muita dinastia. O que acontecia? O faraó, então eu vou voltar aqui para não confundir. O faraó, então, ele se casava geralmente com a irmã, tá? Porque eles não queriam misturar outras famílias no reinado deles ali, tá? Então, geralmente o faraó ele tinha mais que uma esposa, né? Tinha uma esposa principal, tá? Mas tinha outras, tá? E aí, então, ali entre a esposa principal, o primeiro homem que nascesse ia ser o faraó, e ele ia, né, depois casar com as filhas. E essa de estar sempre na mesma família dava muitas doenças genéticas, né? Enfraquecia a genética, e aí acontecia que uma hora não tinha, tipo, né? Você vai reproduzindo ali sempre com a mesma genética, né? Nasciam, então, as crianças com deficiência, com problemas, morriam, né? Que é um dos casos que acredito que aconteceu com o Tutankhamon, né? Com o famoso rei Tut, né? Porque ele vinha também de uma linhagem ali que fazia 500 anos que era a mesma família ali se reproduzindo e governando o Egito, tá? Então era passado, sim, de pai para filho, né? A hierarquia, sempre ali naquele mesmo ciclo familiar, tá? Quando acontecia de não ter mais ninguém, né, para governar dentro daquele ciclo, aí subia alguém do alto escalão do exército, né? Acontecia também algumas vezes dentro da história do Egito que o faraó foi morto por alguém do alto escalão do exército para esse alto alguém do escalão do exército se tornar faraó, tá? Mas o normal era que se passasse de pai para filho. Respondida a sua pergunta? Ela Certo. disse que sim, e agradeceu. Então tá. Comentei com vocês que só teve um maluco, né? Ele meteu. Esse aqui a gente pode falar na linguagem bem. Esse meteu o louco lá no Egito, mas não deu muito certo, não, tá? Teve só um cara lá, tal de Amenófis IV, que ele tentou mudar a arte. Mas também não tentou mudar só a arte, ele tentou mudar a religião do Antigo Egito, tá? Então, como eu comentei com vocês, eram politeístas, né? Uma imensidão de deuses, com uma imensidão de templos, né? De sacerdotes, né? Para serem alimentados. Lembra que os sacerdotes, né? Eles estão ali na pirâmide social, eles são muito altos, né? Então, eles têm, assim, poder, eles são poderosos, né? Não tanto quanto o faraó, mas eles são poderosos, tá? E o Amenófis, ele tem um sonho, isso conta a história, né? Que ele teve um sonho e nesse sonho alguém falou para ele que ele devia cultuar apenas um deus, tá? E esse deus ia ser representado pelo disco solar.
E o Amenófis, sim, ele dormiu politeísta e acordou monoteísta. Nós falamos que sempre há, né, uma gradação, mas o Amenófis não. Ele dormiu politeísta, sonhou e acordou monoteísta, né? Então ele decidiu que ele ia implantar no Egito, ó, apenas um deus. E esse deus ia ser representado pelo disco solar chamado Atum. E aí, então, ele muda o nome dele para Akhenaton, tá? E o Akhenaton é o pai de Tutankhamon, tá? Só que ali, aí vai acontecer uma coisa, assim, muita divergente no Egito. Porque vocês imaginam nós, quando a gente mexe com religião, a gente tá cutucando a onça, assim, ó, com a vara curta e tá mexendo no vespeiro, né? Porque a religião, ela é muito íntima do ser humano e a crença faz você fazer, né? Então, se alguém chegasse para nós, assim, e falasse assim, hoje não existe mais religião, ou não, vocês não vão poder mais crer naquilo que vocês nasceram, foram ensinados, e vai ser uma coisa totalmente diferente, nós não vamos aceitar, porque a nossa crença é algo muito forte, né? E aconteceu isso no Egito, né? Ele disse que não ia mais ter deuses, que não ia, ninguém mais ia fazer as festas para os deuses, ninguém mais ia adorar os deuses, venerar, não tinha mais aqueles templos, ninguém mais era para nada, que o único deus agora que ia ser adorado era o Atum, o disco solar. E aí, assim, como ele era o faraó, tu não tinha que obedecer ele, né? Mas o povo ficou revoltadíssimo, tá? E aí ele vai mudar a concepção da arte, tá? Observem essa tabuleta ali, ó, em baixo relevo. Observem se nós temos ali a lei da frontalidade. Nós temos movimento, né? Nós já temos ali os braços movimentando. Nós temos aqui, por mais incrível que pareça, nessa imagem aqui, demonstração de sentimento. A imagem ali do faraó beijando seu filho, né? Demonstração de sentimento. Então, a mudança na arte é a concepção realista do faraó e da sua família, retratando a intimidade familiar, as poses mais leves, descontraídas, em cenários mais naturais. E aí, nós vamos, quando começaram a estudar arte, perceberam, poxa, mas esse cara aqui, tava todo mundo fazendo igual, de repente chegou o Akhenaton e aí começou a fazer diferente e daqui a pouco voltou todo mundo a fazer igual de novo. Porque o reinado dele não durou muito tempo, né? Porque não se sustentou justamente por essa mudança que ele tentou fazer na crença, né? E aí ele teve muitos problemas, né? Ele, inclusive, então, ele troca o nome dele, ele troca a capital do país, ele faz a capital em Amarna, que era num deserto escaldante, ele tem que construir ela tudo de novo. Então, o pessoal ali começa a questionar, né? Todo aquele dinheiro, tudo aquele usado, e aí os povos núbios invadindo o Egito perdendo terras, e o faraó preocupado apenas lá com o seu deus, o disco solar, o Atum. E aí o reinado dele, então, não vai deslanchar, tá? E para vocês terem uma noção, então, da diferença da arte no período do Akhenaton, nós temos aqui as 3 imagens, tá? A primeira imagem é do faraó Akhenaton. Então, olhem como da visão anterior aqui, ó, desses outros faraós, olha como os rostos se parecem muito, né? Parece que são todos iguais, né? Porque isso era a mesma forma que se usava, né? E aqui não. Quem esculpiu o Akhenaton tentou colocar nele o realismo, a naturalidade dele, como talvez ele fosse, tá? Do lado de Akhenaton, nós temos a princesa principal, né? A Nefertiti, tá? Que esse busto foi encontrado, ele não chegou a fazer parte dos ornamentos de nenhum império, porque ele foi inacabado, tá? Se vocês perceberem, a Nefertiti, então, era a esposa principal do Akhenaton, tá? É ela que aparece representada aqui, ó, nessa cena junto com ele, tá? E ela, junto com ele, eram os dois que governavam. Então, tinha uma mulher já também no poder, isso não agradava muito aos mais poderosos do Egito. E essa bolinha do olho, acreditava que tinha caído, tá? Mas, na verdade, ele nunca foi feito, tá? Provavelmente, essa escultura, ela estava sendo construída e não finalizada quando o Akhenaton caiu do trono, né? E a história do Egito, eles
tanta raiva, né, que eles tinham do Akhenaton e essa mudança, que eles excluíram de todos os registros os nomes deles, tá? Quando você faz a tumba do faraó, você vai colocar lá todos os faraós que vieram antes de você, né? E a gente vai ver em muitas tumbas de faraós que vieram depois de Akhenaton, que na época do reinado dele foi tirado, tá? Foi riscado, porque para os egípcios aquilo foi algo, assim, inaceitável para a história deles, né? Que o Akhenaton, que a Nefertiti tenham tentado fazer todas aquelas mudanças, tá? Depois que o Akhenaton, então, ele perde o reinado dele, que até hoje não se acha o corpo dele, tá? Não se sabe o que aconteceu, se ele fugiu, o que aconteceu. O Tutankhamon assume o reinado, né? O Tutankhamon, então, é o filho dele, mas não é filho da Nefertiti, tá? É filho de outra esposa do Akhenaton. E aí o Tutankhamon, ele é muito famoso, porque será que o reinado dele foi o mais forte, o mais grande? Não. O reinado de Tutankhamon durou apenas, né, 19 anos, já tinha 19 anos quando morreu, tá? Só que a tumba do Tutankhamon, ela foi tão bem escondida lá no Vale dos Reis, que nem o saqueador de tumba conseguiu encontrar, né? Porque as tumbas eram saqueadas. Imagina quanto ouro tinha lá dentro, né? O faraó era enterrado com toda a sua riqueza, né? Então as tumbas eram saqueadas pelos ladrões para se roubar todos os artefatos valiosos que tinha dentro. E o Tutankhamon, a tumba dele, além de ser muito pequena, ela era tão escondida que ela só foi encontrada em 1914 pelo Howard Carter, que foi um arqueólogo que depois de 3.000 anos, né, abriu a tumba do Tutankhamon. E aí vai encontrar todo o seu arsenal lá dentro, né? Que se imagina que nem era tanto, tá? Porque já ele ficou tão escondido, porque o pessoal também já não dava muita trela, né? Porque já como ele era filho do maluco ali, o povo não... E depois que o Tutankhamon morre, acontece que a outra menina perguntou, muda a dinastia, tá? Quem vai assumir o reinado depois do Tutankhamon vai ser um oficial do exército, tá? A dinastia dessa linhagem acaba no Tutankhamon, tá? Então, ele vai estar lá dentro da tumba dele cerca de 10.000 itens que ainda estão sendo catalogados. Tinha as camas, aí ele tinha um problema na perna, tem lá mais de 500 bengalas que ele usava para andar, umas de madeira, outras totalmente de ouro, outras com pedras preciosas, tá? Então, assim, a tumba do rei Tutankhamon, o rei, né, o faraó Tutankhamon, ele não foi o mais importante, mas pelo fato dela ser encontrada totalmente preservada, com tudo dentro como foi colocado há 3.000 anos atrás, fez ela se tornar tão famosa, tá? E essa máscara funerária que vocês estão vendo aí na imagem, ela é totalmente de ouro maciço. Alguma dúvida, pessoal, sobre a arte do Egito? Posso continuar? Muito bem. Então, aqui nós vamos ter uma pergunta, né? Não encontrei nada no Enem, assim, exclusivo do Egito. Então, eu peguei essa daí, significa que não vai cair, né? Pode ser que caia alguma coisa, né? Especificamente do Egito. O Antigo Egito é conhecido pela grandeza de sua arte e arquitetura representada pelas pirâmides. Sua religião é estudada por historiadores, arqueólogos, antropólogos, místicos, entre muitos outros. Sobre a religião egípcia, podemos afirmar: o rei era definido como o centro de todas as coisas. No Egito, somente durante o reinado de Amenófis IV, a nação viveu sobre o politeísmo. Aqui, ó, essa pergunta vai cair exatamente sobre o Amenófis IV ali e a mudança que ele tentou fazer na religião, tá? O que eu costumo falar para os meus alunos sempre? Se a gente tem um monte de coisa igual e uma diferente, é aquela diferente que vai cair na prova. Então, aqui no Egito é justamente isso, tá? Veio a arte do Egito quase sempre unânime ali, usando as mesmas regras, aí chegou a menor ser diferente. Pois é aquele diferente que eles vão querer saber, tá? Porque vai ser algo, né, totalmente fora do contexto ali, diferente do que a gente estava vivendo até então, né? Então, essa pergunta aqui vai ser exatamente sobre essa mudança que o Amenófis tentou fazer, tá?
Aqui nós temos que ter outra grande importância na hora de ler as respostas, e aí muita atenção, porque vai ter a palavra politeísmo e monoteísmo. E nós precisamos entender a diferença dos dois, tá? Então, ó, politeísmo, vários deuses. Monoteísmo, um deus só, tá? Então, o Egito era politeísta e o Amenófis tentou transformá-lo em monoteísta. Então, a primeira pergunta ela tá errada, porque ela termina dizendo assim, que foi só no reinado de Amenófis IV que a nação viveu sob o politeísmo. Não, foi ao contrário. Então, essa é errada. B. O rei se definia literalmente como centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros. Somente durante o reinado de Amenófis III, o Egito viveu sob o monoteísmo. Monoteísmo é um deus só. Então, Amenófis III provavelmente foi o pai de Amenófis IV. E Amenófis IV é que foi monoteísta, de um deus só. Então, a letra B está errada. Acho que vocês já confundiram a cabeça, né? Mas depois vocês tentem ler com mais clareza para vocês entenderem, tá? C. O rei se definia literalmente como centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros. Somente durante o reinado de Amenófis IV, o Egito viveu sob o domínio monoteísmo. Monoteísmo, um deus só. Quem que quis um deus só? Amenófis IV. Pode ser que seja. Essa daí, tá? O rei se posicionava como centro do mundo natural, inclusive dos países estrangeiros. Mas durante o reinado de Amenófis IV, o Egito laicizou-se o Estado. Estado laico é um Estado que não tem religião. Então, não pode ser, porque toda a função, toda a classe egípcia, toda a civilização egípcia era baseada no Deus, no faraó e na vida após a morte. Então, não era um Estado laico de jeito nenhum. Então, essa resposta está errada. E o rei se definia literalmente apenas como dirigente de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros, devidamente escolhido por seus súditos. Somente durante o reinado de Amenófis IV, o Egito viveu sob o politeísmo. Aqui, não precisa nem de terminar. Quando chega a parte assim, ó, inclusive dos países estrangeiros, devidamente escolhido por seus súditos. Até na pergunta da colega lá, né? Não tinha, né, esse negócio de os súditos escolherem, é democracia, né? Não é nem súdito, né? São ações civis, né? Então, essa resposta já estaria errada. Quando eu vou lendo e entendendo essas palavras, fazendo essas conexões, que eu tinha hoje, você fala assim, ó, raciocínio lógico, pessoal, eu vou ter, então, a resposta certa, a letra C, tá? Bem complexa essa daqui, eu acho que vocês vão acharam ela complexa, porque envolve palavras e muitos conceitos históricos, tá? Agora nós temos uma outra pergunta, tá? Sobre a pintura, daí mais especificamente a arte, tá? Aquela ali foi mais especificamente ao tempo histórico, a religião e aquela mudança que o Akhenaten tentou fazer, né? O Amenófis tentou fazer. Então vamos para essa pergunta agora. A pintura egípcia pode ser caracterizada como uma arte que definiu os valores. Oi. Uma menina teve uma pergunta aqui, deixa eu abrir o chat, da Inquisição Interior ali. Por que não é a letra A ali que está falando sobre o monoteísmo e o politeísmo? Teria como voltar ali e mostrar? Vamos lá. Ela? Por que não é a letra A? Isto. Ó, porque assim, ó, vamos ler a pergunta. O Amenófis é o mesmo que Akhenaton. O Amenófis tentou implantar o monoteísmo. E a pergunta está nos dizendo assim, que foi só durante o reinado de Amenófis a nação viveu sob o politeísmo. Está errado, porque é o contrário. A nação vivia sob o politeísmo e Amenófis tentou implantar o monoteísmo. Vê como é bem confuso mesmo essas perguntas, né? E a gente precisa ter bastante atenção. É assim mesmo. Ficou claro agora? Sim, ela disse que se enganou. Tranquilo. Mas é complicado mesmo. Eu, quando li a primeira vez, meu Deus, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou explicar isso aqui, né? Como é que eu vou... Porque é monoteísmo, politeísmo, é Amenófis, mas é bem assim mesmo, tá? Então, vamos voltar para essa pergunta aqui. Definiu os valores passageiros e transitórios como forma de representação privilegiada.
Concebeu as imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais profanos. Adornou os palácios como forma de representação pública do poder político. Valorizou a originalidade na criação artística, como possibilidade de experimentação de novos estilos. Elegeu os valores eternos, presentes nos monumentos funerários, como objeto de representação. Então, nós temos aqui perguntas que, se a gente vai pensar mesmo, é que nem aquela lá da arte na pré-história. Pode ser várias, mas se a gente começar a colocar sobre como é que vamos dizer assim, as palavras, entendeu? A definição de cada uma, a gente já consegue tirar algumas fora. Então, por exemplo, a letra O. A letra A. Definiu os valores passageiros e transitórios. Na verdade, lembra que a prof falou para vocês que foi sempre as mesmas regras? Então, não tinha valor passageiro nem transitório. Era aquilo que se foi definido, e aquilo que se foi definido foi feito lá em 5.000 anos, a não ser por algum louco ali que tentou se inventar no meio, tá? Então, valores passageiros e transitórios não existem no Egito. Nem para arte, nem para religião, nem para nada, tá? Eles seguiam à risca o que tinha sido delimitado. Então, a letra A está certo. Concebeu as imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais profanos. Então, assim, rituais profanos. Para eles, aquilo lá não era profano, né? O que pode ser profano para mim, para uma cultura, pode ser a crença deles. Então, eu já não posso utilizar essa palavra profano, né? Porque para eles, aqueles rituais, aquelas figuras, não tinha nada de profano. Era a crença deles. Então, essa tá errada também, tá? Então, olha como é importante a gente observar só algumas palavras, entender o sentido delas, a gente já capta o negócio, tá? Adornou os palácios como forma de representação pública do poder político. Lembram que o Tiago ali interrompeu para falar, né, sobre a arte e dar poder aos faraós? Pode ser, né? Valorizou a originalidade na criação artística. Gente, não tinha nada de originalidade, né? Não tinha você querer criar algo novo, né? Era sempre a mesma coisa. Então, valorizar o original essa aqui, não precisa nem ler duas vezes, tá? E, ó, experimentar novos estilos. Esquece, né? O cara que tentou experimentar um novo estilo não durou muito, né? Letra E. Elegeu os valores eternos presentes nos monumentos funerários como objeto de representação. Então, a gente ficaria aqui entre as duas, tá? Adornou os palácios como forma de representação pública do poder político e elegeu valores eternos presentes nos monumentos funerários como objeto de representação. A letra certa dessa aí, pessoal, seria a letra E. Por que não é a C? Porque a arte, ela não serviu apenas a pintura, né? Lembra que eu falei da gente prestar muita atenção na pergunta? Ali está pedido sobre a pintura egípcia, tá? E nós vamos ter a pintura egípcia em palácios, mas não vai ser só nos palácios, tá? Vai ser no papiro, vai ser dentro da tumba, vai ser no sarcófago. Então, não servia só para adornar os palácios. A letra certa, então, vai ser a letra E, que elegeu os valores eternos, ou seja, era aqueles valores, aquela regra que tinha que ser feita. Então, ela estava muito presente nos monumentos funerários como objeto de representação, de representar ali o faraó que estava sendo retratado, com esses valores eternos que tinham sido já pensados e feitos há muito tempo atrás. Bom, agora acho que eu vou deixar para o Adnan, né? Alguma dúvida até aqui? Por que é a letra A? Por que não é a letra A? Dessa pergunta aqui, gente, dessa última? Não, é a de antes que eu já respondi, né? Então tá, pessoal, beleza. Então vou deixar para o Adnan agora. Eu teria ainda que falar sobre a arte grega e romana, mas deixar uma próxima aula, né, Adnan? Já tá quase na hora, né? Sim, eu também vou dar uns recadinhos aqui. Então assim, pessoal, eu já vou me despedir, né? Que daí eu vou deixar para o professor Adnan finalizar. Desculpa se eu me alonguei muito em algumas coisas, tá?
E foi um prazer dar essa aula para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem, tá? E desculpa aí os barulhos, é porque eu estava jantando e tendo aula. Um beijo para vocês, tá? Até mais. Beleza, Deni. Tranquilo. Pessoal, fiquem mais um tempinho, tá? Tenho alguns recados para vocês. E no final eu vou passar um link para vocês, mas eu vou explicar daqui a pouco, tá? Para finalizar, gente, na verdade, então teria ainda o conteúdo da Grécia, né? A Grécia Antiga. Deixa eu só aumentar aqui e compartilhar, né, para vocês. A lista de presença ali, pessoal, não esqueçam, tá? Depois também. Vai ficar ali no chat. Então, ficaria a Grécia Antiga, ainda para a próxima aula, tá? A Roma Antiga também. Toda a questão da história e das lendas, né? Da fundação da Roma Antiga. E aí a gente já iniciaria também na próxima aula a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Então, na próxima aula a gente vai ter esses conteúdos. Seria isso, tá? Hoje, mas eu tenho alguns recados para dar para vocês, tá? Só parar a apresentação. Eu tenho, pessoal, algumas questões que eu vou mandar para vocês num formulário, tá? Eu vou mandar lá no grupo da nossa turma, do Pré-ENEM Popular, tá? Algumas questões têm a ver com a aula de hoje e algumas questões já têm a ver com a próxima aula, tá? Então, façam como forma de testar em vocês também, tá? São questões do Enem, retiradas do Enem, provas do Enem, né, anteriores. Eu ia falar um pouco sobre a escravidão, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula também, tá? Para não confundir muito vocês. Que o conceito de escravidão ele é bem diferente hoje do que a gente utilizava antigamente, tá? Mas também para não confundir muito vocês, eu deixo para a próxima aula. Eu não sei se tem alguma dúvida, algum recado que vocês queiram deixar aqui nas mensagens. Mas a princípio seria isso, tá? Acabou um pouco antes, na verdade, né, das 9h15.